E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos falar de sistemas vinculados no formalismo lagrangiano, que são sistemas que possuem graus de liberdade que dependem uns dos outros, né? Ou que dependem das velocidades e que, portanto, são sistemas que obedecem relações entre coordenadas e velocidades, são chamadas de vínculos. Nesse caso, nem todas as coordenadas generalizadas são linearmente independentes, e aí eu posso ter problemas em definir as equações de movimento no formalismo lagrangiano. Por sorte, tem um método para lidar com isso, chamado de multiplicadores de Lagrange, e nós vamos esclarecer como é que esse método funciona. Vamos lá. Bom, a ideia hoje é falar sobre sistemas vinculados, né? Mas primeiro vamos dar uma olhada no que a gente viu sobre coordenadas generalizadas e espaço de configuração. O que a gente viu, basicamente, é que o formalismo lagrangiano é um formalismo em que as equações de movimento são equações para um conjunto de coordenadas generalizadas. A gente chama de Q. Então, geralmente eu tenho um conjunto de N coordenadas generalizadas que representam os graus de liberdade de um sistema. Então, quando a gente deduziu as equações de Euler-Lagrange, nós pegamos a segunda lei de Newton e fizemos a transformação da segunda lei de Newton para sua forma dependente das coordenadas generalizadas do sistema. E as coordenadas generalizadas, elas são desenhadas, entre aspas, para refletir os graus de liberdade que são as variáveis que descrevem o sistema, né? Então, essas N variáveis, elas deveriam ser linearmente independentes. O problema é que nem sempre a gente consegue partir das coordenadas cartesianas do espaço euclidiano tridimensional para um espaço de configuração em que essas coordenadas são linearmente independentes. Às vezes sobram vínculos ainda para tratar que você não consegue tratar desde o formalismo newtoniano. Então, o que a gente faz é carregar as coordenadas generalizadas do sistema sem tratar os vínculos e tratar os vínculos no formalismo lagrangiano mesmo. Os vínculos, eles são equações desse tipo. Φ igual a φ podem depender do tempo, podem depender das coordenadas generalizadas e também podem depender das velocidades, que é igual a zero. Exemplos. Quando eu quero uma partícula no plano. Então, essa partícula, ela obedece à segunda lei de Newton. Então, eu tenho mx2 pontos igual à força externa que age sobre essa partícula. Vamos supor que essa força externa seja zero. Então, a aceleração dessa partícula vai ser zero. Essa aqui é a equação de movimento de uma partícula livre. Só que eu vou restringir a movimentação dessa partícula livre num plano. E se eu faço a restrição no plano, isso significa que a minha coordenada, por exemplo, x3, é igual a zero. Escolho meu sistema de coordenadas de forma que o eixo z, que é o eixo x3, seja ortogonal ao plano, e eu digo que x3 é igual a zero, portanto, eu estou restringindo o movimento dessa partícula no plano x3 igual a zero. Esse cara aqui é o vínculo do meu sistema. E ele simplesmente me diz que uma das suas coordenadas não existe. Portanto, claro que se x3 é igual a zero, x.3 vai ser igual a zero também. E a aceleração também vai ser igual a zero. Eu tenho uma diminuição dos meus graus de liberdade. E a partícula no plano ela é descrita pelas coordenadas generalizadas x1 e x2. O outro exemplo, esse a gente vai resolver, é a partícula numa esfera. Quando eu digo na esfera, é na superfície de uma esfera de raio R. Nesse caso, eu também tenho, se a partícula não tiver nenhuma força externa agindo sobre ela, a equação de movimento dessa partícula continua sendo x2 pontos igual a zero, mas dessa vez eu vou ter um vínculo que é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado é igual a r ao quadrado. O módulo de x ao quadrado igual a r ao quadrado. Portanto, aqui, meu vínculo, que vai depender das coordenadas x, eu defino esse vínculo
como sendo x² menos r² igual a 0. E aqui eu tenho uma complicação um pouquinho maior para resolver, porque eu não posso simplesmente jogar o vínculo nas equações de movimento. Eu preciso descobrir como é que esse vínculo evolui com o tempo, e aí nós vamos ver quais são as regras para que isso aconteça. No formalismo lagrangiano, nós temos as equações de Euler-Lagrange, que são ddt dl dq ponto menos dl dq igual a 0. Só que aqui nós vamos utilizar a versão das equações de Euler-Lagrange que tem as forças generalizadas. Se eu tiver n graus de liberdade, eu tenho um índice que eu vou chamar de A aqui. Então o A vai de 1 até um número n de graus de liberdade. E aí a gente sabe que as forças generalizadas, elas podem, se o sistema for conservativo, as forças generalizadas, elas são menos a derivada de um potencial, né, de uma energia potencial com relação às coordenadas generalizadas. Nós já vimos isso anteriormente, né? Então, as forças generalizadas, elas fazem o papel de forças externas do sistema no formalismo lagrangiano. E aí, quando nós temos um vínculo, nós já vimos também que os vínculos, o que eles fazem basicamente é restringir o movimento em subespaços do espaço de configuração, ou no caso do formalismo newtoniano, do próprio espaço euclidiano. Então, cada vínculo que eu tenho, ele diminui um grau de liberdade, e aí eu tenho dois tipos de vínculos. Eu tenho vínculos que são chamados holonômicos ou integráveis, que são vínculos em que eu sempre posso escrever na forma das coordenadas generalizadas, iguais a 0, e eu tenho vínculos não holonômicos ou também não integráveis. Eu gosto mais da palavra integrável, que são do tipo π igual a t, coordenadas generalizadas iguais a 0, que não podem ser integradas em equações desse tipo, né? Eu não consigo aqui me livrar das velocidades substituindo os vínculos e transformando em vínculos holonômicos. Nós vamos, a princípio, tratar de vínculos holonômicos, que não dependem da velocidade. Certo? Depois nós vamos discutir se a gente pode fazer uma extensão do que a gente trabalhar nesses vínculos. E o que nós vamos supor que a restrição geométrica imposta pelos vínculos seja mantida por forças de vínculo. Eu vou chamar essas forças de FA. Então, por exemplo, a gente sabe que uma partícula restrita a um plano, que foi o exemplo que nós vimos ali em cima, ela está restrita ao plano, no geral, num caso realista, pela força gravitacional, que faz com que ela fique restrita ao plano. Então eu tenho uma força normal de apoio, essa força, esse equilíbrio entre a força gravitacional e a força normal de apoio, que faz com que a partícula fique restrita a um plano horizontal. E no caso de uma partícula numa esfera, eu também posso ter uma força desse tipo. Então, a primeira coisa que a gente vai supor é isso, né? Que tem forças de vínculo. E a segunda coisa que nós vamos supor, mas não é uma suposição, é um fato, né? É que uma força de vínculo é sempre ortogonal à superfície de vínculo, né? Nós vamos supor isso porque é suficiente que a força seja ortogonal. Se você quer manter uma partícula presa a um plano, né, por exemplo, a superfície desse livro, basta que você execute uma força ortogonal nessa partícula. Se você executar uma força que não é ortogonal, as componentes que não são ortogonais não vão contribuir para a partícula ficar nessa superfície. Então, eu vou supor que a força de vínculo é sempre ortogonal. Agora, quando eu tenho as equações de vínculo, portanto, eu vou supor aqui que eu tenho um conjunto de n equações, eu vou colocar um índice A', e vou supor que, por enquanto, eles dependem só das posições, portanto, são holonômicos,
e não dependem explicitamente do tempo, basta que as forças generalizadas ortogonais estejam na direção do gradiente dos vínculos. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma superfície num espaço, e essa superfície, aqui no caso, superfície de vínculos, mas em qualquer tipo de superfície, o gradiente dessa superfície em determinado ponto, ele é um vetor ortogonal à superfície. Então a gente vai supor que as forças generalizadas que agem sobre o sistema sejam a negativa do gradiente das equações de vínculo. Bom, esse é um gradiente, né? Eu tenho a' aqui e, portanto, eu preciso ter aqui um conjunto de funções que eu vou chamar de lambda a'. E aqui eu estou usando a notação de Einstein, portanto, eu tenho uma soma no índice a'. O a' é um outro índice que vai de 1 até um número de vínculos que é k. Então aqui eu tenho k vínculos. Portanto, eu vou supor que a força é uma combinação linear das derivadas de φ com relação a QA. Esses lambdas aqui são chamados multiplicadores de Lagrange. Por que esses multiplicadores de Lagrange estão aqui? Porque qualquer força ortogonal à superfície basta para manter a partícula presa à superfície. Portanto, eu tenho um conjunto de parâmetros arbitrários. Eu não sei, a princípio, quais são esses parâmetros aqui. Agora, supondo que a força generalizada que dá origem aos vínculos seja desse tipo, eu pego as equações de Euler-Lagrange e vou, claro, se o meu sistema possui esse conjunto de vínculos aqui, eu vou somar as forças generalizadas dos vínculos, correto? E, portanto, se tanto as forças QAs, se tanto Q quanto F forem conservativos, que é o caso, o QA é menos a derivada de um potencial com relação a QA, e o FA é igual a menos os multiplicadores de Lagrange combinados com os gradientes dos vínculos. Esses caras aqui, a princípio, não devem depender de QA, mas depois a gente vai ver que eles podem depender, mas a princípio eu vou supor que eles não dependem. Então, eu vou colocar esses caras aqui, e aqui eu tenho a energia potencial do sistema. E aí eu venho e coloco menos o gradiente em evidência. E, portanto, eu tenho essa expressão. Então, eu tenho menos o gradiente do potencial que me dá a força externa, mais uma combinação linear dos vínculos com os seus multiplicadores de Lagrange. Essa equação aqui, ela vai se tornar, deixa eu apagar essa parte, eu vou passar esse termo para cá, sinal positivo, igual a zero. E, novamente, vou pegar esse termo, a energia cinética vem para cá, eu tiro menos o gradiente para cá. Então eu tenho menos V menos a combinação linear de todo mundo. Como os vínculos são holonômicos, né? A princípio, nem V e nem esses vínculos vão depender das velocidades. Então a equação não muda quando eu faço isso aqui. Eu consigo escrever essas equações de Euler-Lagrange novas com uma nova lagrangiana L', de forma que ddt de dl' dq.a menos dl' dqa igual a zero. E aqui agora eu tenho uma lagrangiana modificada com os multiplicadores de Lagrange lambdas, né? E nesse caso, o L' é igual à lagrangiana original menos uma combinação linear dos vínculos do sistema. E agora essa lagrangiana, ela vai ser uma função possivelmente do tempo, das coordenadas, das velocidades e do multiplicador de Lagrange. A melhor maneira de ver como isso funciona é fazer exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou fazer é o do pêndulo simples. O pêndulo simples é uma massa m sujeita a um potencial gravitacional. E esse cara aqui é menos
mg vezes a altura, que eu vou chamar de y, né? Minha coordenada vai ser y. Portanto, a força é igual a mg na direção vertical e presa, essa massa vai estar presa a um ponto fixo por uma haste de comprimento L. O movimento é bidimensional, portanto, nós temos duas coordenadas generalizadas que nós vamos utilizar, que são as coordenadas x e y. A coordenada y é vertical, aponta para baixo o eixo, porque a força vai ser positiva na direção positiva do y, e o eixo x é o eixo horizontal. Bom, primeiro a gente precisa ver a energia cinética do sistema. Essa energia é igual a meio da massa da partícula vezes a velocidade da partícula ao quadrado. Isso vai ser igual a meio de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Nós vamos resolver esse problema em coordenadas cartesianas. E como a energia potencial é menos mgy, eu vou colocá-lo aqui também. Então está aqui a energia potencial do meu sistema. A massa, obviamente, não está livre no campo gravitacional, então eu preciso escrever a equação de vínculo. Qual é a equação de vínculo? Essa equação é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao comprimento da haste ao quadrado. E, portanto, posso escrever, ou seja, menos L2 igual a zero, né? Porque eu estou escrevendo a equação de vínculo φ é igual a zero. E eu tenho aqui um único vínculo, né? Posso escrever esse cara, inclusive, como x vetor ao quadrado menos L ao quadrado igual a zero. E, portanto, eu venho para montar a lagrangiana. A lagrangiana é a energia cinética menos a potencial, portanto, eu tenho aqui energia cinética mais mgy. E aí eu tenho um multiplicador de Lagrange, que eu vou chamar de lambda, vezes o vínculo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos L2. Então nós vamos utilizar a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Olha, maravilha! Agora, precisamos escrever as equações de Euler-Lagrange do sistema, certo? Como eu tenho duas variáveis, eu começo aqui por dl dx menos ddt dl dx ponto igual a zero. Eu vou colocar o zero para cá, para eu manipular a equação em multilinhas. Quem é dl dx? dl dx, esse termo aqui não depende de x, esse também não. O único termo que depende de x é esse aqui. Então, dl dx é a derivada deste termo. E ainda por cima nós temos que esses dois termos são constantes, não dependem de x. Lambda também não depende de x a princípio. É uma variável independente. Então eu tenho menos lambda dx ao quadrado dx, que me dá 2x. Maravilha. Aí sim eu tenho a derivada em x ponto desse termo. Esse termo aqui não depende de x ponto, vai embora. E aí eu tenho a derivada meio de m vem para cá, porque é constante. E aqui eu vou ter 2x ponto como essa derivada. Esse 2 vai embora com meio. E ddt de x ponto é x2 ponto. Portanto, essa é a equação de Euler-Lagrange para x. A equação para y é essa aqui. dl dy menos ddt dl dy ponto igual a zero. Vou desenvolver da mesma forma. dl dy vai ser a derivada desse termo. Vai me dar simplesmente menos 2 lambda y, similar a esse termo em x, que eu já calculei. Só que eu tenho aqui esse termo mgy, que vai ficar mg. Então eu tenho a derivada desses dois termos aqui. Menos 2y lambda mais mg. E esse termo aqui, trivialmente, vai me dar m y2 pontos. Similarmente à equação de cima. Então essa equação é igual a zero. Eu vou isolar a lambda nas duas equações. Tá certo? Então vou pegar essa equação aqui primeiro. Esse aqui vem para cá. Esse vem para cá. Vou dividir por x e vou dividir por 2. Então eu tenho um meio aqui. Esse é o lambda. E nessa equação aqui eu também isolo o lambda. Então eu isolo o lambda em ambas as equações.
certo? Esse termo aqui vem para cá, esse sinal vem para cá. Eu tenho aqui, divido todo mundo por y e divido todo mundo por 2. E aí eu igualo essas duas equações aqui. Eu tenho esse termo é igual a esse termo, já que os dois lambdas precisam ser iguais. Portanto, eu vou trazer o x para cá com sinal positivo, igual a 0. E vou fazer algumas manipulações. Eu vou multiplicar por y a equação. Quando eu multiplico por y, eu ganho esses termos aqui. Multiplico por 2. E aí aqui, bom, eu tenho menos y ponto aqui. Eu vou tirar 1 sobre x em evidência. Então eu tenho y, x dois pontos, menos y dois pontos, x igual a 0. Essa é a equação de movimento do pêndulo simples. Para encontrar as equações que vocês conhecem, nós vamos para coordenadas polares. Aqui, x é igual a L seno θ e y é igual a L cosseno θ. Θ é o ângulo do pêndulo com a horizontal, o comprimento da haste. Então nós precisamos encontrar as acelerações. Vamos calcular. A primeira derivada é L cosseno θ, θ ponto. E a primeira derivada aqui é menos L seno θ, θ ponto. E agora eu derivo de novo, né? Derivada segunda, eu vou ter dois termos. Uma derivada no cosseno, que é menos seno, de θ, θ ponto. Portanto, aqui eu tenho θ ponto ao quadrado. E aqui eu tenho a derivada de θ ponto, que é θ dois pontos. Nesse cara aqui, mesma coisa. Faço a derivada segunda, que vai me dar dois termos. Sinal negativo. Primeira derivada em seno dá cosseno. Cosseno θ, aí θ ponto fica ao quadrado. E aqui eu tenho a derivada em θ ponto, que é θ dois pontos. Aí eu venho aqui e vou construir a minha equação de movimento, em que eu tenho y é igual a L cosseno θ e o x dois pontos, eu tenho esse termo. Aqui eu substituo y dois pontos e aqui eu substituo o x, que é L seno θ. Esse menos aqui entra aqui, fica mais, aqui fica mais, e L seno θ vai entrar como L ao quadrado, L ao quadrado. Aí esse cara entra aqui com seno ao quadrado e esse com seno cosseno. E aqui eu também faço a mesma distribuição, L ao quadrado, L ao quadrado. E esse cara aqui vai entrar com seno cosseno e aqui cosseno ao quadrado. Vou multiplicar por x. Maravilha. Aí eu posso fazer isso aqui. E o x é L seno θ. Note que agora vou colocar essa equação para baixo. Note que esse termo aqui, vou colocá-lo para cá. Esse termo é igual a esse termo com sinal trocado. Então esses dois aqui vão sumir. E aqui eu tenho L2 em evidência. θ dois pontos em evidência. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Então aqui vocês têm a equação de movimento que vocês conhecem. θ dois pontos mais g sobre L seno θ igual a 0. Aqui o multiplicador de Lagrange ele tem a clara interpretação da força de tensão sobre a haste. Qual seria a força de tensão? Seria justamente a força que atua sobre os vínculos. E esse cara aqui, no caso, seria menos lambda gradiente de φ. Quem é o gradiente de φ? O gradiente de φ ele é um vetor dφ dx x chapéu mais y chapéu dφ dy. Esse é o φ. Então a gente pode calcular essa força aqui como sendo dφ dx dá 2x, dφ dy dá 2y. E esse cara aqui, eu tenho seno θ x chapéu, cosseno θ
y chapéu duas vezes, certo? E esse cara aqui, né? E isso aqui, claro, é menos 2 lambda posição x. Essa é a tensão sobre a haste. E o lambda, posso, por exemplo, calcular dessa expressão, usa x dois pontos aqui, uso o x aqui, esse L vai embora, e vou separar esses caras aqui em duas partes, tá? Primeiro é essa expressão, vai dar menos 1, portanto vai embora com esse. E esse termo aqui vai dar θ dois pontos, cosseno sobre seno. E agora eu substituo a própria equação de movimento. Esse cara aqui é GL seno θ, sinal positivo aqui. Esse seno vai embora com esse seno. Então vai me restar um cosseno θ aqui. Então o lambda ele é simplesmente meio de m θ ponto ao quadrado 1 sobre L G cosseno θ. Vou pegar esse lambda e substituir na haste. E aqui eu estou interessado no módulo da força. Então eu quero calcular F ao quadrado. F ao quadrado vai ficar 4 lambda ao quadrado x ao quadrado. X ao quadrado é L ao quadrado, certo? Então eu venho aqui e vou substituir esse senhor em lambda, mas dessa vez eu vou elevar tudo ao quadrado. Então aqui eu tenho um 4 m ao quadrado. Esse 4 vai embora com esse. Então essa é a expressão para o módulo ao quadrado da força. E, portanto, a minha força em módulo vai ser a raiz quadrada positiva, porque a força a raiz quadrada desse cara aqui. Então eu entro com esse aqui, entro com esse. Maravilha.